Muito do que a gente compra se desvaloriza. Eu sou Adalto Freire, que dá Acessos Contabilidade, e nesse vídeo eu vou falar de como você vai reconhecer a desvalorização de algum equipamento que você adquiriu, certo? E fazer esse reconhecimento dentro de seus cálculos e demonstrações, beleza? Então, roda aí a vinheta, pessoal! Depreciação é um método contábil que a gente utiliza para reconhecer a desvalorização de um bem. Essa desvalorização pode acontecer por diversas circunstâncias, mais comum por obsolescência, pelo mesmo critério de uso, idade. Quanto mais velho, vai sendo depreciado. A depreciação é o reconhecimento, é tu abaixar o valor daquele bem que você comprou, trazendo ele ao valor de mercado, trazendo ele a valor de realização. Isso é uma norma contábil, só que ela influencia direto lá o seu preço de venda. Por isso você tem que entender como é que funciona. Antigamente, a gente comprava um veículo, tirava da concessionária e já se falava, perdia 20% do valor por conta de deixar de ser zero. Ele virou um veículo usado. Já sofreu emplacamento. Emplacou, perdeu. Hoje o mercado está um pouco diferente, está um pouco estranho por questões de demanda. E eu posso falar e atestar isso. Poucas vezes em toda a minha vida profissional, e olha que eu já tenho 30 anos de quilômetros rodados na área da contabilidade, eu tive que calcular imposto de renda de uma declaração de alguém que vendeu um veículo com lucro. Poucas vezes. E isso está acontecendo agora, mas isso é exceção. Então, a tendência de um veículo é ele se desvalorizar com o tempo. Mas como é que eu faço esse reconhecimento? E como é que eu levo esse reconhecimento lá para as minhas planilhas de custo, principalmente para conseguir definir o preço? Mas por que eu tenho que fazer isso? A depreciação é o método que você vai utilizar para reconhecer essa desvalorização, vai colocar no seu custo, porque você vai ter que repor esse bem lá na frente. Então é no meio de forçar com que você crie uma reserva econômica, financeira, para fazer a reposição desse bem ali adiante. Um veículo se deprecia 100%? Não. Nós temos critérios contábeis, temos critérios fiscais e temos critérios gerenciais. E a contabilidade, desde 2007, com a reforma do padrão contábil brasileiro, adotando as normas internacionais de contabilidade, nós conseguimos trazer muito do gerencial para dentro da contabilidade, sem afetar o aspecto fiscal. Vamos dividir aqui alguns tópicos para conseguir deixar isso mais claro. Depreciação fiscal é aquela taxa em uma tabela pré-determinada pela Receita Federal que ela admite que aquela despesa pode ser utilizada para abater do imposto de renda. E a depreciação utilizada para abater do imposto de renda, ela também gera créditos de PIS e COFINS. Tem uma tabela que se utiliza para determinar créditos de ICMS. Créditos tributários que são dinheiro. Como é que eu faço isso? Vai lá no nosso canal. Eu tenho vídeos de como é que explica a forma de você transformar créditos tributários em dinheiro para o seu bolso e melhorar a sua rentabilidade. Mas então, agora, nesse momento, eu quero só deixar muito claro. Existem critérios bem específicos que a Receita Federal utiliza, definindo da seguinte forma. Esse é o período mínimo de depreciação. Eu posso utilizar um período maior que o da Receita Federal? Posso. E vou ter problemas tributários com relação a isso? Não. Agora, se a Receita Federal disse que um veículo se deprecia em 5 anos e eu quero depreciá-lo em 3, a Receita Federal vai glosar parte dessa despesa. Eu vou ter que fazer, para fins tributários, adições e adotar diversos critérios paralelos para anular esse efeito. Contabilmente, sim, eu posso reconhecer esses 3 anos. Se eu reconhecer contabilmente 3 anos, eu também vou aplicar isso lá na minha tabela de custo. Mas para fins e efeitos fiscais, não. Quando eu falar de depreciação fiscal, é esse conceito. Mas agora nos interessa é a gente entender o reconhecimento da depreciação a nível gerencial, que vai estar lá na contabilidade, que vai estar na sua planilha de custos. Você tem já uma empresa que já tem 15 anos de estrada? 15 anos de estrada, você já sabe de quanto em quanto tempo você tem que renovar e trocar o caminhão. E quando você troca um caminhão, quanto é que ele está valendo comparado ao seu valor de aquisição? Vamos chutar alguns números aí? Você comprou um caminhão por 1 milhão, depois de 5 anos você vendeu esse mesmo caminhão, que está em bom estado, certo? Está rodando ainda, mas a concessionária está lhe reconhecendo apenas por 20% do seu valor, está aceitando ele como entrada por R$200 mil. E isso se tornou uma prática muito usual. A sua estatística, a sua média de todo esse período de 15 anos está gerando sempre mais ou menos por esse caminho, né? Que 5 anos você troca de equipamento, você dando o equipamento usado, você ganha mais ou menos 20% do valor de aquisição. Então você já sabe que sua taxa de depreciação de 80% do seu veículo será utilizada e amortizada em 5 anos, ou seja, 60 meses. Pronto, você já definiu.
Esse critério que a gente fala é um critério gerencial, ele não é linear. Nós temos critérios de reconhecimento de depreciação. E aqui eu vou explicá-los rapidinho, cada um deles, tá legal? Método de reconhecimento de depreciação linear. É aquele que eu defino que o veículo será depreciado 20% ao ano, independentemente do seu uso, da sua utilização. Então, eu sei que ao final de 5 anos, reconheci 100% daquele veículo em despesa. Na hora de vender, vai me dar 100% de lucro. Nós já vamos tratar um pouquinho sobre esses reflexos. Mas, para fingir planilha de custo, você vai pegar o seu veículo, total dele, dividir ele por 60 meses e pegar esse valor, seu coeficiente de precificação é quilômetro rodado, você vai dividir pela média de quilômetros rodados que ele vai rodar e você vai saber quanto você vai ter que colocar lá na tabela de custos de depreciação para reposição do seu veículo por quilômetro rodado, ok? Então, é um método linear. Por que linear? Porque ele é igual todos os meses, sempre, vai chegar nos 20%, ok? Agora, nós temos um método decrescente. O que acontece? É aquela curva, ela aumenta mais logo no início e vai diminuindo com o tempo. E eu posso ainda criar um valor residual final. Lá no método linear também posso criar um valor residual. Dizer o seguinte, não vou depreciar 100% do veículo, vou depreciar 80% do veículo. No método decrescente também. Eu sei que a depreciação ele se desvaloriza mais com o tempo, mas chega um determinado momento que ele vai manter uma estabilidade de valorização no mercado. Então, esse método decrescente reconhece isso, uma maior desvalorização no primeiro ou no segundo ano, com uma diminuição da curva dos outros períodos subsequentes. E nós temos um método de depreciação por quantidade de produtos. Mas eu estou falando de veículo, como assim eu vou falar por quantidade de produtos? Não, vou falar então por quilômetro rodado. Eu sei que um caminhão roda 1 milhão de quilômetros, eu sei que o custo dele é de 1 milhão, então eu sei que a depreciação é de R$1 por quilômetro. Simples assim, olha que mágica. Então, eu sei que a vida útil dele é por aquele período. Mas como assim? Vamos olhar no detalhe. Tá, mas e a manutenção? E as trocas de pneus? E outros consertos? Não. Sempre a gente considera um bem, ele funcionando dentro da sua operação, observando-se a manutenção. Manutenção faz parte do veículo, manutenção é despesa. Agora, cheguei lá perto do final da vida útil do veículo, reformei todo ele, motor, caixa, suspensão, ele ficou zerado. Eu vou recomeçar a depreciação daquele investimento todo, daquele caminhão, dali para frente, porque ele aumentou a sua vida útil. Esse é o conceito então de depreciação. Mas agora nós temos os reflexos que isso vão dar. Só que isso nós vamos já ver depois que você clicar aí e dar o seu comentário, a sua opinião. Toda opinião é muito importante pra gente conseguir continuar produzindo material de qualidade para você, tá legal? Então, quais são os reflexos da depreciação na contabilidade? A depreciação na contabilidade é uma despesa não financeira. Tanto é que tem um indicador chamado EBITDA ou LAGIDA em português, que ele mede a rentabilidade da empresa ignorando depreciação e resultados financeiros. Porque a depreciação não é um resultado financeiro. Eu não pago depreciação, mas ela é reconhecida como uma despesa, ela abate do lucro. Por que abate do lucro? Olha que coisa interessante. Eu quero montar uma reserva financeira. Se eu não reconhecer despesa, significa que o meu lucro aumenta. Se o lucro aumenta, o sócio pode fazer a retirada do lucro lá e não manter nenhuma reserva financeira. Então a depreciação ela vem justamente para isso. Eu vou abater do lucro um valor que não é financeiro, vai me forçar a diminuir o meu lucro e esse dinheiro vai ficando aonde? Lá no caixa. Por isso que muitas vezes eu posso ter dinheiro e caixa e não ter lucro para distribuir, porque eu reconheci depreciação. Então esse é o conceito dela. O segundo aspecto que é importante observar na depreciação é que se eu não mantiver um controle entre o valor justo de realização daquele caminhão, ou seja, quanto ele vale no final do ano, comparado com o valor residual que está na contabilidade. Valor residual, valor de custo de compra deduzido da depreciação, que é o saldo, e tiver muito disparelho, se eu for vender ele, eu posso gerar um lucro ou um prejuízo. Imagina, eu estou lá com um caminhão a um valor de mercado de R$500 mil, mas a depreciação que eu reconheci já está me dizendo que o valor residual dele é 200. Vou vender ele. Vou ter R$300 mil de lucro. Lucro significa aumento de imposto de renda. Então existe um outro princípio na contabilidade que é a gente fazer o teste de recuperabilidade. Fazer esse teste periodicamente dentro dos seus ativos, identificando qual é o valor real de realização e comparar com o valor que está lá na contabilidade. Dependendo, fazer alguns ajustes nas taxas de depreciação que vão a seguir.
Isso está sendo muito útil agora, principalmente por causa dessa valorização de mercado dos veículos. Então esse é o outro aspecto que você tem que observar na depreciação. Reconhecer a depreciação me diminui o imposto de renda nesse momento, logicamente, mas vai me gerar o imposto de renda lá na frente. É um jeito de postergar o pagamento de um imposto. E aí, gostou do nosso vídeo? Te foi útil? Então clica aí, compartilhe, mande para os seus colaboradores, mande para a sua equipe, para os seus fornecedores. E, importante, conhecimento não pode ficar guardado na gaveta, cara. Tem que ser difundido para todo mundo, beleza?